o assunto de doenças raras. Muito bem, vamos aqui com o Dr. Vitor, no primeiro momento. Doutor, explica pra gente sobre as doenças ortopédicas raras, por favor, para os nossos ouvintes. Bom, padre, as doenças ortopédicas raras, como o senhor já fez uma introdução a respeito das doenças, são as doenças que estatisticamente são menos frequentes dentro da área da ortopedia, né? Então, são desde doenças que acometem a primeira infância, o recém-nascido, que são os distúrbios genéticos, com os erros inatos e que acometem a estrutura musculoesquelética desses indivíduos, podendo ocasionar deformidades ósseas, podendo ocasionar luxações das articulações, podendo ocasionar até ausência do osso ou do próprio membro desde o seu nascimento. Uma coisa que eu acho muito importante a respeito das doenças ortopédicas propriamente ditas raras, são aqui que também existem nos adultos, né? Que não necessariamente ele desenvolve nessa primeira infância, mas lá na idade adulta pode manifestar, que são principalmente as osteocondrites, as osteonecroses, as neoplasias raras, né? Que são também de potencial bastante lesivo para o indivíduo. Muito bem, maravilha, acabamos de ouvir aí a participação do Dr. Vitor. Doutora Paula, agora a sua área é neurologia, naturalmente sobre doenças raras. A senhora pode definir um pouco sobre, nos dar exemplos, inclusive, sobre essas doenças na sua área? Bom, então, padre, as doenças raras, quando a gente fala neurologia, a gente já lembra de coisas raras, né? Na neurologia, nós temos inúmeras possibilidades diagnósticas de doenças raras, né? Então, vou dar alguns exemplos dentro da neurologia geral e especificamente dentro da neurologia voltada às doenças neuromusculares, que são a minha vivência maior. Mas, como o senhor já bem fez a introdução, existem diversas etiologias para uma doença rara, né? Sendo as mais comuns, as genéticas, mas também temos doenças raras que envolvem autoimunidade, doenças raras que envolvem quadros infecciosos e algumas condições neurodegenerativas que podem ter componentes genéticos ou não, mas a maioria genético e ambiental. E a gente conhece como raro na neurologia, dentro, por exemplo, das doenças autoimunes, a esclerose múltipla, uma doença de incidência bem rara, né? Considerado, salvo engano, 5 a 10 casos a cada 100 mil habitantes, onde já temos, né, pelo menos nessa doença em si, nas autoimunes em geral, temos possibilidades terapêuticas, vamos falar mais à frente, né? Dentro das doenças ainda autoimunes na neurologia, nós temos as encefalites autoimunes, né? Também baixa incidência, que são condições de inflamação de algumas estruturas encefálicas que podem ocorrer pós-infeccioso ou podem ocorrer num contexto de doença neoplásica, né? Cânceres causando a inflamação do sistema nervoso central. Temos doenças do movimento, os distúrbios do movimento, dentre as tantas que conhecemos genéticas. Podemos falar da doença de Huntington, né? Que traz uma mutação gênica que altera a produção de uma proteína e traz a neurodegeneração do indivíduo. E dentro das doenças neuromusculares, aí nós falamos dos raros mesmo. Nós podemos ter as doenças que envolvem a fibra muscular, conhecidas como miopatias infantis, congênitas, distrofias, geralmente doenças que acometem, como o colega também já ponderou, crianças, né, ou jovens adultos. Temos as doenças autoimunes de canal neuromuscular, miastenia graves, também uma doença rara, tá? Temos doenças que inflamam o nervo periférico, como uma doença que a gente acabou ouvindo muito no Covid, pós-Covid, que é a síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, nós temos uma infinitude, né, de condições na neurologia que são consideradas raras. Tá certo, muito bem. Nós acabamos de ouvir, então, a doutora Paula, que é neurologista. E agora, vou pedir para o Enio nos ajudar aqui para a gente trazer a participação do doutor Guilherme,
que é geneticista, não é mesmo? E ele também vai aí nos trazer quantas pessoas são afetadas por doenças raras no Brasil e no mundo. Já que já tivemos a definição aí sobre as doenças raras, vamos ouvir a participação dele sobre o número aproximado, naturalmente, de pessoas que são afetadas por esse tipo de doença. Vamos lá. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Guilherme, sou médico geneticista. Gostaria de agradecer à Rádio Coração FM pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Agradecer ao Padre Alexandro, que vai conduzir aí a nossa conversa, e ao programa Ponto de Vista, por me dar a oportunidade de falar com vocês hoje sobre esse assunto tão importante, que é a conscientização sobre as doenças raras. E é muito importante lembrar que a gente está no mês de fevereiro, que a gente comemora o Dia Mundial das Doenças Raras no dia 29 de fevereiro, justamente por ser um dia que só existe a cada 4 anos, ou seja, considerado o dia mais comum, mais raro do calendário, mas para a gente não comemorar a cada 4 anos, nos anos em que não há o dia 29, a gente comemora no dia 28. Então, a gente considera que todo mês de fevereiro acaba sendo o mês de conscientização das doenças raras. E hoje é uma imensa honra ter aqui a oportunidade de falar sobre isso, que basicamente é aquilo que eu faço no meu dia a dia, aquilo que eu lido no meu dia a dia, que são com as doenças genéticas e que são consideradas doenças raras. Muito bem, muito bem. Então vamos trazer a pergunta que eu havia feito, né, doutor? Quantas pessoas são afetadas por doenças raras no Brasil e no mundo? Bom, gente, é isso, né? Eu agradeço muito a participação. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, falando sobre um assunto que é tão importante e que eu dediquei praticamente toda a minha vida profissional, né? Porque na genética... Maravilha, maravilha. Ao vivo é assim, viu, gente? Ao vivo é assim. Agora vai ser maravilha. Vamos acompanhar a resposta do Dr. Guilherme. Bom, doenças raras, como o próprio nome já diz, são condições raras que afetam um número reduzido de pessoas na população geral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerado uma doença rara que atinge até 65 pessoas a cada 100 mil pessoas. No entanto, quando a gente inclui todas essas pessoas num único pacote, a gente sabe que existem milhões ao longo de todo o mundo, porque existem mais de 8 mil doenças raras conhecidas, sendo que na maior parte elas são doenças genéticas. Então a gente considera mais ou menos que de 2 a 3% da população mundial convive com algum tipo de doença rara ou condição rara. Maravilha, muito bem. São agora 7h48. Então a gente viu mais ou menos aproximado o número de pessoas que são aí diagnosticadas. Agora a gente precisa entender como que é feito esse diagnóstico, tá? Tanto no tocante às doenças da área da ortopedia, como também as doenças neurológicas. Vamos aqui com os doutores presentes aqui. Doutor Vitor, por favor, como que é feito o diagnóstico? Bom, padre, o diagnóstico ele vai depender basicamente da doença que a gente está suspeitando, né? Certo. E se falando das doenças que acometem a primeira infância, muitos do diagnóstico quando existe um histórico familiar, já é possível ser feito o diagnóstico até antes da concepção, porque muitas das doenças são genéticas e o estudo genético é possível já determinar essa possibilidade do diagnóstico e até prever o diagnóstico. Algumas doenças podem ser diagnosticadas intraútero ainda, através do ultrassom morfológico desses bebês. E basicamente, quando essas crianças nascem, já é possível notar a deformidade do membro, um membro luxado, a ausência do membro, a incapacidade de mobilidade do membro. Então, ortopedicamente falando, é isso. Em se pensando nas doenças raras que acometem já
idades mais avançadas e que não necessariamente no nascimento, a gente tem que pensar nas doenças infecciosas, nas doenças metabólicas, e que vai depender muito do quadro clínico. Exames laboratoriais são importantes, especialmente nessas infecciosas e metabólicas. E os exames de imagem ortopédico, raio-x, ultrassom, ressonância magnética, tomografia, para auxiliar nos outros diagnósticos, como as neoplasias, como as osteonecroses, que são doenças que também possuem uma frequência pequena na população comum e que potencialmente lesivas, é importante o diagnóstico. Maravilha, doutora Paula, na área da neurologia. Na neurologia a gente faz uma fala parecida, né? Para a gente ter um diagnóstico de certeza da doença que nós estamos suspeitando, o teste ele vai ser direcionado de acordo com aquilo que é mais provável, né? Então, se eu estou frente a uma situação genética, nós vamos lançar mão das testagens genéticas, né? Então, podemos fazer painéis genéticos, podemos coletar exoma ou mesmo genoma em condições super selecionadas. Se pensamos em um agente infeccioso, vamos tentar isolar esse agente dentro dos exames laboratoriais que solicitamos. Se nós estivermos falando de doenças que são relacionadas aos erros no metabolismo, podemos dosar enzimas e, posteriormente, testagem genética. E se estivermos falando de autoimunidade, geralmente procuramos por marcadores de imunidade ou critérios, né, que são doenças que envolvem critérios que utilizam tanto questões clínicas quanto de imagem. Mas, de modo geral, o diagnóstico ele vem, né, de uma boa história clínica e um exame físico detalhado. Então, isso eu creio que em qualquer especialidade, né, que aquele indivíduo procure. Então, a doença rara ela só vai ser pensada e diagnosticada se o médico conhecer e fizer uma boa história, fizer uma boa avaliação clínica. Começa tudo aí, né? Mas identificar a condição depende mesmo da etiologia que estamos pensando. E isso a gente chega nisso depois da avaliação clínica, os exames laboratoriais iniciais, exames de imagens selecionados e então os marcadores mais específicos que eu citei. Tá certo, tá ótimo. Nós estamos ao vivo também pela Rádio Coracal 95 FM, tá bom? Se você aí tiver alguma dúvida, quiser fazer a sua colocação, tanto você pode enviar pelo Facebook, como também aqui pelo nosso WhatsApp no 3422-9507. E nós vamos voltar com o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, com a pergunta aqui, número 3, tá bom? Terceira pergunta: quais são os principais desafios enfrentados por pacientes com doenças raras e suas famílias, né? Imagino que existam muitos desafios e aí o doutor Guilherme vai trazer alguns deles. A gente fala, obviamente, de doenças raras, existem uma série de desafios, né, que não só as famílias, como nós, profissionais de saúde, enfrentamos. E um desses maiores desafios diz respeito justamente ao diagnóstico, né? Por serem condições raras e pouco conhecidas pela maior parte dos profissionais de saúde, o diagnóstico acaba sendo muito difícil. E muitas vezes até chegar até mim ou até pessoas que têm essa experiência, leva-se muito tempo. E mesmo quando chega e a gente faz o diagnóstico, na maior parte das vezes não existe um tratamento específico, né? Porém, quando existe esse tratamento, na maioria das vezes é um tratamento de alto custo, de difícil acesso e que esse paciente acaba tendo que se deslocar para centros especializados. Então, essa sem dúvida nenhuma é uma grande dificuldade que a gente vive hoje na nossa realidade. Agora, doutora Paula, esse diagnóstico, ele, além desses desafios que foram apontados pelo doutor Guilherme, ele é demorado também? Ele tem um tempo muito extenso, onde o paciente fica ali na dúvida sobre o diagnóstico?
Sim, é como o colega geneticista já citou na fala, né, dele. A maioria dos pacientes com doença rara tem uma estatística, né, até da OMS, do Ministério da Saúde, eles demoram ou passam por cerca de 10 médicos, em média, até chegar ao médico que vai lhe dar o diagnóstico. Então, o caminho é longo. Muitas vezes, esse caminho longo atrasa a identificação e nos casos em que nós temos tratamentos específicos, isso pode custar ao paciente já danos irreversíveis. Então, sim, é longo e muito caro, custoso. Muito caro. Porque eu citei aqui, né, que podemos lançar mão de um exoma, um painel genético, mas esses testes, eles têm um custo elevado, como o doutor já colocou. Então, a gente fala de testes que custam acima de R$2.500, R$3.000, R$6.000, R$10.000. Então, isso não é uma realidade para a população, de modo geral. E na maioria das vezes, para nós chegarmos a esses diagnósticos de certeza, principalmente quando a gente fala de genética, até o diagnóstico vai ser judicializado. Isso gera uma situação muito complicada, né, para a família e muito longa de espera. Na neurologia ainda, em algumas doenças autoimunes, nas quais nós sabidamente temos medicação para tratar essas condições, muitos desses medicamentos não estão ainda englobados no SUS, por exemplo. E estamos falando de medicamentos de alto custo. Então, para algumas condições temos ampla possibilidade terapêutica, mas para outras condições, não. Então, assim, a gente enfrenta várias situações e respondendo a sua pergunta, o caminho é longo. Então, tem essa estatística, né, de o paciente demorar pelo menos 10 consultas até chegar a um especialista que vai lhe ajudar de fato. E isso pode custar muito caro a vida do paciente. Com certeza, grandes prejuízos, não é mesmo, doutor Vitor? Na área ortopédica o caminho é o mesmo, a dificuldade é parecida, é igual, porque eu imagino que a parte neurológica seja um tanto quanto ainda mais difícil, porque não se vê, não se nota, enfim. Na área ortopédica é dessa mesma maneira? Padre, um pouco diferente no sentido de que a parte ortopédica da questão é um pouco mais, não vou usar esse termo, não sei se é o adequado, mais prática. O que eu quero dizer com isso? Muda pouco qual a síndrome do indivíduo, qual a síndrome genética dele. O que vai importar para o ortopedista que lida com essas doenças por exemplo, o quadril está luxado, o quadril está fora do lugar, o pezinho está torto, a mãozinha está torta, não importando muito qual é a síndrome genética. A imensa maioria dos ortopedistas são capazes de fazer o diagnóstico de que o quadril está fora do lugar, de que a mão não está mexendo, de que o pezinho está torto. A dificuldade seria saber tratar isso daí. Então, a dificuldade que o doente, que a família vai lidar, é em achar uma pessoa que tenha treinamento, que tenha formação e que tenha habitualidade em lidar com essas lesões. Então, eu penso que o diagnóstico, no sentido ortopédico, é um diagnóstico relativamente fácil, mas o que é difícil aí é achar o profissional que vai saber lidar com isso. Porque o que vai mudar pouco para o ortopedista, a questão de qual é a síndrome, de qual o painel genético do indivíduo. Tá certo, muito claro. São agora 7h58 e o tempo vai passando rápido que a gente nem percebe, não é mesmo? Vamos para um breve intervalinho, já a gente volta. Cordil da Presidente Vargas informa a hora certa. 7h59. Cordil Presidente Vargas atendendo você. Atendimento diferenciado para a sua festa. Fone 3422-1505. Avenida Presidente Vargas, 1950, Dourados. O Papa
Francisco nos convida a perguntar diante do Senhor se somos capazes de trabalhar juntos a serviço do reino de Deus, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos. Se com gestos concretos temos uma atitude acolhedora em relação àqueles que se aproximam de nós e a quantos se encontram distantes. Se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as mantemos à margem. Este é o segundo apelo à conversão à sinodalidade. Quaresma 2025. Caminhemos juntos na esperança. Agora ficou mais fácil mobiliar a sua casa. Na Móveis Plaza você vai comprar. Venha ser cliente Móveis Plaza. Móveis Plaza, com gosto e economia. Só na Móveis Plaza você vai encontrar móveis e eletrodomésticos. Visite a Móveis Plaza, o melhor pro seu lar. Olá, amigo e amiga ouvinte da Rádio Coração. Chegou o 24º show de prêmios Dia das Mães da Rádio Coração. Será dia 9 de maio, sexta-feira, às 19 horas, na Casa de Retiros Nossa Senhora das Graças, em Dourados. Cartelas por apenas R$25. Confira nossos prêmios. Primeiro prêmio, R$7.000. Segundo prêmio, uma TV 50 polegadas. Terceiro, R$1.500. Quarto, R$1.000. E o quinto prêmio, R$500. Adquira sua cartela por apenas R$25 com os missionários da comunicação em nossa diocese e na Rádio Coração pelo WhatsApp 3422-9507. E boa sorte! Agradecemos o apoio de nossas empresas parceiras que nos ajudam a evangelizar. Pirâmide Uniformes, São Bento Incorporadora, Supermercado Chama, Zefinha Viagens e Turismo Religioso e Zenit Esquadrias Especiais. Neste Dia das Mães, presenteie com amor e evangelização. Compre as cartelas do show de prêmios da Rádio Coração e dê este presente especial para a sua mãe. Além de concorrer a prêmios incríveis, você fortalece a missão evangelizadora da Rádio do Amor. Maior amor. Expresso Dourados, Campo Grande, informa a hora certa. 8h02. Transporte de passageiros e encomendas entre Dourados e Campo Grande, via Maracaju e Nova Alvorada do Sul. E agora Carapó e Amambai. Fone 3032-9050 e 99884-5633. Expresso Dourados, Campo Grande. Programa Ponto de Vista. Retornando, 8h03. Lembrando que nós estamos também pela live aqui da Rádio Coração, ao vivo, Rádio Coracal 95 FM. E nós vamos retornar lá com a participação do Dr. Guilherme, geneticista. Deixa eu fazer a pergunta aqui para ele. Qual é o papel do médico geneticista no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com as doenças raras? Bom, com relação ao papel do médico geneticista no diagnóstico e no acompanhamento desses pacientes, eu sempre digo o seguinte: o médico geneticista, ele é o clínico geral das doenças raras.
Então, o nosso papel vai muito além do diagnóstico. A gente tem a obrigação de entender exatamente do que se trata essa condição, quais são os sistemas, né, do corpo humano que são afetados por essa doença, como que a gente pode manejar e cuidar desse paciente de maneira global e integral, coordenando inclusive o cuidado com a equipe multiprofissional. E a gente tem uma obrigação, né, uma atuação muito importante com relação ao aconselhamento genético, não só do paciente, como da família como um todo. Porque na maioria das vezes são condições hereditárias e as famílias têm grande dúvida e preocupação em relação ao risco disso vir a acontecer novamente em outros filhos ou em outras gerações da família. Opa, ótimo. Bem claro aí, o doutor Guilherme nos trouxe aí sobre, então, o papel, a função, a importância aí do médico geneticista no tocante às doenças raras. Mas vamos aqui voltar com o doutor Vitor. Doutor, quais são os sintomas mais comuns nas doenças raras na área da ortopedia? No tocante a essas doenças que tem a sua origem genética, as principais alterações nos bebês, principalmente, são as deformidades musculoesqueléticas, as deformidades do membro, a ausência do membro, ou seja, falta um osso, falta um dedo, ou tem um dedo a mais, 2 dedos a mais, articulações que vão estar fora do lugar, que a gente chama que estão luxadas, e isso vai impedir os movimentos livres do bebê. Pensando nas doenças que acometem a idade mais avançada, as doenças infecciosas, elas são associadas a sintomas infecciosos gerais, como febre, como calafrio, dor na articulação, dor no membro acometido. As doenças neoplásicas também são acompanhadas de dor, acompanhadas de aumento de volume, aumento de tamanho, a origem de nodulações, o caroço nos membros. E as doenças, as osteonecroses, as osteocondrites, os infartos ósseos, eles são, o principal sintoma é dor articular e limitação da mobilidade e da capacidade de uso daquela determinada articulação. Esses são os principais sintomas. Por óbvio, são sintomas que eles acompanham inúmeras outras doenças. E quando a gente fala do sintoma propriamente dito, são sintomas comuns. Sim. E que acompanham doenças comuns da lida diária de qualquer médico. A diferença é na hora de você suspeitar da doença pela característica clínica, pelo histórico do paciente, a idade do paciente e os achados de exames, tanto os exames laboratoriais e especialmente na área da ortopedia, os achados de exames de imagem, onde vai ser possível nós vermos a neoplasia, nós vermos os achados infecciosos, nós vermos a necrose, um infarto ósseo. E daí entra a importância de ter alguém que está habituado a ver isso, porque um generalista ou quem não tem experiência, quem não está habituado a ver, ele vai ver os sintomas, ele vai ver a alteração, mas ele não vai saber do que se trata. Eu costumo dizer isso sempre para os meus alunos: você só é capaz de diagnosticar uma doença se você conhecer essa doença. Não necessariamente você já ter visto ela na lida ambulatorial, mas você precisa ter lido pelo menos a respeito dessa doença em algum momento da sua vida. Então, eu penso que o maior desafio dos indivíduos acometidos por essas doenças ortopédicas é ele chegar em alguém que está habituado a lidar com isso, que vai ser capaz de dar o diagnóstico e conduzir o tratamento adequadamente. Muito bem. Doutor Vitor, diante aí da sua resposta, um diagnóstico bastante complexo, muito sério, seria interessante, de repente, buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião médica, visto que até você mesmo traz a dificuldade por conta que os sintomas são muito parecidos e precisa haver aí uma perícia
do médico muito grande, não é mesmo? Sim, quanto mais gente for consultada a respeito, melhor. A diferença entre entre pressa e rapidez é muito grande, né? Então, coisas que são feitas com rapidez é uma coisa, coisas que são feitas com pressa costuma dar errado. Então, é importante ele ter uma segunda opinião a respeito disso, o paciente ter uma segunda opinião, mas o que a gente costuma observar, o que a gente costuma ver na prática diária, é que o próprio médico que não tem na sua rotina a lida com essas doenças, ele mesmo fala, queria que você fosse ver outra. Normalmente eles encaminham para uma segunda opinião, às vezes para uma terceira opinião e assim por diante. Essas doenças, não só o diagnóstico, especialmente o tratamento delas, né? Então, às vezes ele vai encontrar alguém que vai ser capaz de fazer o diagnóstico, mas que não vai estar habituado com o tratamento. E esse colega pode encaminhar para alguém que está mais habituado com isso. Tá ótimo, tá ótimo. Deixa aqui eu trazer a participação de um ouvinte. Diz assim, depois você vê o nome, né? Por favor, isso. Quem mandou a mensagem? Minha filha tem uma doença rara. Vocês me corrijam aqui se eu disser errado. Glicogenose tipo A. Assim mesmo? Glicogenose tipo A. A glicogenose tem um desafio para mim, por isso alguns profissionais de saúde não conhecem e na maioria das vezes eu tenho que ir dando dicas quando ela fica internada. Quem poderia comentar essa participação? Doutora? Glicogenose, o que seria? Está na área neurológica, está em qual área? Ela é uma doença sistêmica, né? E ela entra nas doenças dos erros inatos do metabolismo, né? Eu não vou lembrar os detalhes específicos, mas ela entra nos erros inatos, né? Então é uma doença enzimática. E assim, é como a mãe pondera, como todas as doenças raras. Na maioria das vezes, ela vai acabar dando dicas mesmo. Então, isso não é incomum no tratamento de um paciente que chega com essa condição, por ser essa ou qualquer outra condição, por ser de incidência extremamente baixa, né? Geralmente com diagnósticos feitos em grandes centros, né? Para quando esse paciente chega num atendimento, num pronto atendimento, com condições mais comuns, geralmente quem o recebe se assusta com o nome. Algumas doenças de cunho metabólico, elas têm em si algumas restrições medicamentosas, elas têm em si alguns cuidados que devem ser feitos, algumas com dietas específicas, e o profissional que recebe esses pacientes às vezes não tem conhecimento da condição, do que pode ser feito ou não. É muito usual, e aí pelo menos é um hábito que do serviço que tive minha formação na parte de neuromuscular e outras doenças raras, a gente fazia cartas, né? Então, às vezes, a gente lança isso como um auxílio àquela família. Então, as cartas com as restrições que são alimentares, as cartas com as restrições que são medicamentosas nas doenças que são pertinentes a essas ponderações. Então, cabe àquele que faz o diagnóstico e àquele que assiste o paciente da doença rara, também ajudar o colega que o recebe, né, num tratamento de urgência. Então, são situações que podem facilitar a vida, tanto da mãe, né, por exemplo, quanto do paciente, se a gente fizer orientações, né. Então, isso é usual para aqueles que trabalham com doenças raras, porque como ela colocou, é difícil ela chegar num lugar e todo mundo saber o que pode e o que não pode, né? Então, dessa fala da mãe, a gente pode fazer um destacamento. É importante que a gente comece a conscientizar as pessoas sobre as doenças raras, né? Trazer para a população em geral, e principalmente dentro da formação médica, esse assunto, que não é tão usual. Então, a gente aborda as grandes condições comuns, mas os raros, eles ficam esquecidos. Mas uma hora ou outra ele chega pra gente, e aí cabe a gente fazer esse trabalho de educação aí, tanto para a população quanto para quem recebe o paciente, né? O que eu ia complementar, falar a respeito disso, é justamente o que a doutora Paula falou no final da sua fala.
as doenças raras, elas são tão raras que às vezes um médico que é habituado a lidar com essas doenças, não está habituado com uma determinada doença, né? Então elas chegam a ser tão raras que ficam raras até para quem lida com isso. Então eu penso que o que é importante, falando especificamente do caso dela, que eu não estou habituado a lidar com a doença, que as repercussões ortopédicas são mínimas com relação a isso, ela ter um médico, alguém que cuide dela, uma equipe que cuide dela, e, se for possível, ter o contato dessa equipe para quando acontecer um momento de urgência, ela chegar num pronto-socorro, com outro médico vai precisar avaliar, tem a possibilidade de ligar e de esclarecer determinados assuntos, e especialmente isso, cartilha, a gente às vezes pede para o paciente plastificar a cartilha, falar, você não pode tomar esses remédios, você não pode comer isso, você não pode se expor ao sol, você não pode isso, e carregar isso para onde for, porque são maneiras de auxiliar quem vai ajudá-la. E é importante a população geral entender, especialmente a família que é acometida com a doença rara, entender que a doença, ela pode ser tão rara nesse sentido, de que até quem lida com doença rara não está habituado a lidar com ela. Então, quanto maior o centro, mais fácil de se debater. É o raio, uma hora ele vai cair ali. Então tem que ter essa habitualidade. Maravilha, perfeitamente razoável a sua colocação, doutor, até porque nós dissemos são doenças raras, mas são em torno de 5.000 tipos de doenças raras, né? Então é muito vasto também, e é muito entendível que nem mesmo o médico que trate de doenças raras esteja habituado naquela específica doença, não é mesmo? Quem fez a participação, quem participou conosco foi a Cristina Soares. Ela é lá de Carapó e diz fazer o tratamento em São Paulo, inclusive dada aí a raridade aí dessa doença que ela apontou. Tá bom? Muito obrigado, tá, Cristina Soares? Deus te abençoe. Aí uma mãe, como sempre as mães, as mulheres guerreiras aí cuidando dos seus filhinhos, né? Deus abençoe. Muito obrigado. Também o doutor Roberto Bogoni, ele que é dentista e está nos acompanhando pela live. Bom dia, Padre Alexandre, um programa de grandes informações. Parabéns aí a todos. Muito obrigado, doutor Roberto, pela audiência aí, pela sua participação também. São agora 8h17. Doutora Paula, na sua área, naturalmente, com que frequência, só pra gente, porque a gente sabe que são doenças raras, mas qual é a frequência aí com a qual a senhora se depara com pacientes com diagnóstico de doenças raras, para a gente ter uma noção? A gente não tem eu não tenho uma estatística bem montada, são raros, né? Mas especificamente na minha subárea tenho tido contato com vários pacientes, porque como o Dr. Vitor já ponderou, quando a gente trabalha com uma subárea onde os colegas têm o entendimento de que aquele colega já tem um conhecimento a mais, a gente acaba drenando alguns pacientes. Então, assim, aqui na nossa região, que é uma região relativamente pequena, né? Dourados, acho que hoje estamos com 280 mil, né? Habitantes, mas somos a macro-região que tem quase 1 milhão de pessoas. E eu tenho contato com um número significativo de pacientes com doenças raras, tanto dentro da neurologia geral,
por exemplo, dentro da neuroimunologia, né? Pacientes que são portadores de esclerose múltipla, pacientes que são portadores de neuromielite óptica, doenças bem consideradas bem raras, como já citei, menos de 5 a 10 indivíduos a cada 100 mil habitantes, mas nós temos aqui muitos pacientes com essas condições. Dentro da neuromuscular, eu acompanho pacientes com distrofia muscular, de vários tipos, Duchenne, distrofias de cinturas, doenças bem específicas, né? Doenças mitocondriais, enfim. Tenho contato com muitos doentes, esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa. Então, a gente, quando trabalha com esse nicho de condições, a gente acaba drenando os pacientes. Então, tenho uma vivência relativamente alta aqui na região, né? Enquanto atuo aqui. Tá ótimo, maravilha. Nós vamos voltar lá com o Dr. Guilherme, geneticista. Ele vai trazer para nós a sexta pergunta que eu vou fazer para ele, tá, Enio? Dr. Guilherme, existe tratamento para doenças raras, né? Quais são as principais opções disponíveis aí no tocante ao tratamento? Com relação aos tratamentos, é como eu disse anteriormente, a grande maior parte das doenças raras não tem tratamento específico, ainda que boa parte delas tenham vários estudos e terapias em andamento, né, que vão estar disponíveis no futuro, e o tempo todo a gente vê notícias, né, como recentemente a gente teve a notícia sobre a aprovação da terapia gênica pela Anvisa para a distrofia muscular de Duchenne. Nós temos tratamentos para várias outras condições, inclusive algumas já disponíveis no SUS, via PCDT, como, por exemplo, o tratamento para atrofia muscular espinhal, a AME, né? Hoje a gente tem duas principais medicações disponíveis no SUS. Então, a nossa expectativa é que esse número aumente, mas hoje ainda é uma parcela muito pequena que existe esse tratamento, e na maior parte das vezes são tratamentos caros, são tratamentos difíceis, mas que com a conscientização da importância desses tratamentos nessas famílias, para esses pacientes, principalmente com relação a essa política de doenças raras, cada vez mais a gente quer trabalhar para integrar isso no âmbito da saúde pública. Tá ótimo. Eu volto já com a doutora Paula, porque gostaria de que também a senhora trouxesse com relação aos tratamentos na área neurológica, quais são as opções. Então, o tratamento, em sua grande parte, dentro da doença rara, na neurologia e em todas as outras áreas, vai principalmente ser suportivo, na maioria dos casos. Mas o suportivo, ele vai envolver uma equipe multiprofissional, onde a gente vai ter o fisioterapeuta, o psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o nutricionista. Então, assim, esses profissionais, eles atuam de modo muito importante quando nós estamos falando de doenças raras, principalmente quando a gente não tem para oferecer àquele doente uma terapêutica medicamentosa específica. Embora em muitas condições, como já citei, principalmente nas condições de cunho autoimune, nós temos uma gama de tratamentos hoje já possíveis, sabidamente possíveis, alguns já incorporados às políticas públicas, como o Dr. Guilherme já colocou, e outros ainda em vias de incorporação, ou que nós, sabendo que podemos beneficiar o paciente, a gente acaba solicitando via júdice. Então, depende da doença, né? Então, se infecciosa, a gente vai tratar a infecção quando houver uma medicação para isso. Se autoimune, como eu já falei, imunossupressores, imunomoduladores de vários tipos. E quando a gente fala do genético, aí a situação é mais restrita, como o Dr. Guilherme colocou. Mas, atualmente, a gente tem terapêuticas em desenvolvimento, né, principalmente em âmbito de pesquisa, que trazem medicações modificadoras de genes defeituosos, né? Então, silenciadores gênicos, enfim, uma infinitude de possibilidades. Mas são medicações restritas, né? São doenças raras, então são medicações que são feitas para indivíduos com mutações genéticas específicas. Isso custa caro, né? Temos incentivo, não temos assim em nosso país, em alguns países existe um incentivo bem pesado nessa área, mas as políticas ainda estão se iniciando,
né? E os custos de tratamento, quando a gente fala de terapia gênica, eles superam milhões. Né? Então, o doutor citou a AME, uma doença também que a neuromuscular engloba, que infelizmente acomete bebês lá desde sua tenra infância, né? E invariavelmente tem um prognóstico sombrio se não tratado, né? E tantas outras condições. Distrofia do Duchenne, a gente está falando de doenças de criança, né? Então, e falando de doenças que acometem mais de um indivíduo dentro da mesma família. Então, assim, temos terapias em desenvolvimento, mas elas custam caro e elas são restritas. E hoje o que a gente trabalha mais é a equipe multiprofissional. Tá certo, tá certo. Ainda para o doutor Vitor, com relação aos tratamentos, mas uma pergunta que não quer calar também. Existe cura para essas doenças na área da ortopedia? Assim, padre, quando a gente fala da doença especificamente, muitas delas não têm cura. A imensa maioria delas. Então, quando a gente fala dessas doenças genéticas, de cunho genético, as osteonecroses, os infartos, inúmeras delas, falando da doença especificamente, ela não tem cura. Mas, por exemplo, se ela tem uma síndrome genética que cursa com o pé torto congênito, é possível nós fazermos uma terapêutica de modo que essa criança vai se desenvolver com um pé o mais plantígrado possível, ou seja, um pé numa posição mais próximo do normal possível. O ortopedista, ele não está tratando a doença. Entra no que a doutora Paula falou, o tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Então, o ortopedista vai entrar lá, vai tratar aquela deformidade. O quadril está fora do lugar, ele vai lá, vai pôr no lugar, seja cirurgicamente, seja não cirurgicamente, e cada caso é um caso. Falando das doenças mais avançadas, de idades mais avançadas, por exemplo, a osteonecrose da cabeça femoral, que é uma doença rara, mas como a doutora Paula falou, eu tenho até um exemplo de consultório. Às vezes o consultório tem lá na sala de espera lá 15, 20 pacientes esperando, e desses 15 tem 3, 4 com a mesma doença. Aí eles se confrontam ali na sala de espera e falam, poxa, mas o doutor falou que a minha doença era rara e só aqui tem 3, 4. O que acaba acontecendo é que a gente drena esses pacientes e essa doença rara acaba pra gente sendo rotineira, né? Então a gente fica habituado a lidar com ela. A doença especificamente não tem cura. A cabeça do fêmur, ela morreu, ela necrosou. Só que a gente cirurgicamente é capaz de ir lá tirar e substituir por uma prótese. Então, são tratamentos que você consegue deixar esse doente o mais próximo possível de um paciente não acometido pela doença. Então, o ortopedista, ele deve atuar em conjunto com o geneticista, com o neurologista, às vezes com o imunologista, às vezes com infectologista, às vezes com reumatologista. É um monte de gente lidando, mais equipe paramédica, que são fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tentando fazer com que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida o mais próximo do habitual possível. Nós não conseguimos curar a doença, não conseguimos mudar a genética do indivíduo, mas nós conseguimos, através de medicação, de terapias auxiliares, de técnicas cirúrgicas, a gente trazer para o indivíduo um conforto maior. Muito bem claro, muito bem respondido. Outra questão que surge com isso, a gente nota que é uma gama, é um time de profissionais engajados aí numa melhor qualidade de vida desse paciente. Paciente que não tem condição econômica, o paciente pobre, né? O SUS hoje, ele consegue oferecer algum tipo de tratamento dentro aí dessa expectativa, dessa necessidade de tantos profissionais, de tantos medicamentos, alguns, a doutora Paula já até disse, né, são aí valores astronômicos, às vezes precisando ser até judicializados. Como que é isso na rede pública de saúde? A rede pública de saúde, ela
hoje ela está, hoje não, eu penso que pelo menos eu tenho 20 anos de formado, vou fazer 21 anos de formado, e desde quando eu era aluno da faculdade, os pacientes ficavam refém da judicialização para os tratamentos. Hoje em dia existem mais especialistas, existem mais médicos, existem mais terapeutas associados ao SUS capazes de fornecer o tratamento. Mas, por exemplo, a doutora Paula está lá, ela precisa de uma terapia gênica específica, ou ela precisa de uma terapia para uma distrofia, ou ela precisa de imunoglobulina. São drogas que ela não está disponível naquele momento. E a maioria das vezes vai precisar de uma judicialização. O que é a judicialização que a doutora Paula falou bastante? A gente está falando. O paciente ou o familiar do paciente procura a justiça, para a justiça fazer um mandado, mandando o sistema público ofertar o tratamento para o indivíduo. Às vezes no âmbito público, às vezes na rede privada, ou seja, ela faz o sistema público, faz a União, o Estado ou o próprio município arcarem com a despesa no âmbito privado. O indivíduo vai ser tratado no âmbito privado e o SUS, entre aspas, vai arcar com as despesas. São tratamentos que são muito caros. Até da parte ortopédica, por exemplo, a gente precisar de uma prótese no ambiente público é uma dificuldade imensa. Então você tem a pessoa que sabe fazer a cirurgia, você tem o hospital, você não tem a prótese. E então realmente para quem vive em uma condição financeira mais difícil, que depende do SUS para o tratamento, fica bastante dificultoso, moroso especialmente, porque às vezes essa judicialização demanda meses e quem sabe anos. Sim, sim. A doutora falou durante o intervalo, nós temos aqui um hospital da rede pública que é assim, uma referência, imagino eu, em tratamentos de diversas áreas, né? O que é bom a gente pode comentar, né? O hospital universitário oferece uma grande estrutura, é isso mesmo, doutora? Vou falar da realidade da neurologia. No que tange a neurologia, sim. Nós dispomos de medicações, dispomos da possibilidade de solicitação de recursos, né, no HU. Então, temos imunoglobulina, né, temos imunossupressores, temos até a possibilidade de algumas testagens genéticas que a EPSER hoje nos oferece. Então, para a neurologia, estamos relativamente bem supridos, mas existem algumas especialidades que a gente sabe que não é essa a realidade. E aproveitando sobre o tratamento no SUS, acho que é válido ponderar, né? Aqui na nossa região a gente tem uma pobreza muito grande, né, das terapias multiprofissionais, infelizmente. Então, para você conseguir uma fisioterapia motora, demanda-se muitos meses. E é aquilo que a gente fala. Eu vou falar de doenças mais simples, por exemplo, a reabilitação do paciente pós um acidente vascular encefálico. A gente precisa da terapia multiprofissional, a gente não tem. Então, aí vamos para as doenças raras. Imagine, então, vocês, alguém que precisa de um fono, de um físio, de tudo isso. A gente não tem um centro estruturado para isso. Então, assim, a gente existem várias regiões grandes centros, onde existe incentivo em pesquisa, enfim, onde existe um centro para tratamento, mas esses centros, eles deveriam ser mais despolarizados, porque é difícil, por exemplo, para uma mãe aqui, do nosso interior se deslocar lá para São Paulo, para passar por uma avaliação e aí receber toda uma orientação terapêutica que aqui ela não vai conseguir ter acesso. Então, assim, é algo que tem que ser amplamente discutido, né, dentro das políticas aí em todas as esferas, município, estado, federação. Hoje já existe bastante essa mobilização, principalmente a nível federal,
mas é necessário uma discussão maior, né? Regional aqui, inclusive. Regional. E a existência do incentivo, né? Porque se você parar para pensar, se você ofertar um centro, se você ofertar o acesso ao serviço dentro de algo já bem estruturado, isso diminui a judicialização. Isso diminui os gastos, né, que poderiam ser evitados e o sofrimento da família, porque que já tem o ônus da doença. Então isso é necessário a gente discutir. Por isso que programas assim são interessantíssimos, né? A gente tem que levar isso para a população em geral. Sim, imagino eu que só na fala de vocês dois agora atingimos o propósito, que é conscientizar os ouvintes, a sociedade, da importância de se discutir modos de que todas as pessoas tenham acesso, porque é isso que prevê a Constituição Federal, né, que todos tenham acesso à saúde, todos, inclusive portadores de doenças raras, né? Nós vamos então dar um intervalinho, não é mesmo, Enio? Já a gente volta. Programa Ponto de Vista. Livraria Damasco. Bíblias, livros, documentos da igreja, imagens, camisetas, canecas, semijoias, cartões, terços e muito mais para você e sua família. Livraria Damasco. Ótimo atendimento, excelentes preços. Livraria Damasco, a livraria da Diocese ao lado da Catedral em Dourados. Atenção, é só até hoje no Mega Feirão dos Calçados. A ressaca dos combustários Tia Preta continua até hoje, sem limites de compras e com reposição total de mais de 30 mil pares abaixo do custo. É preço de ressaca mesmo. E ainda, grandes marcas com 20% de desconto em todas as formas de pagamento e parcelamento em até 6 vezes sem juros. Só tem no Mega Feirão. É só até hoje. Ressaca dos combustários Tia Preta, no Mega Feirão dos Calçados. Participe da missa diária na Paróquia Imaculada Conceição, Catedral de Dourados, durante a quaresma, das 6 às 6h30 da manhã. Nesta quaresma, enriquecida pela graça do ano jubilar, eis o terceiro apelo à conversão, o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna. Papa Francisco. Expresso Dourados, Campo Grande, informa a hora certa. 8h36, transporte de passageiros e encomendas entre Dourados e Campo Grande, via Maracaju e Nova Alvorada do Sul. E agora, Carapó e Amambai. Fone 3032-9050 e 99884-5633. Expresso Dourados, Campo Grande. Programa Ponto de Vista. Horas e 38 minutos aqui ao vivo na Rádio Coração, hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós aqui tratando sobre doenças raras, esse tema tão pertinente e que tenho certeza é de interesse de muitas pessoas, de muitas famílias também ouvintes aqui. Deixa eu voltar aqui com o Dr. Guilherme. Ele que mandou para a gente a sua participação em áudio, e vamos perguntar para ele onde os pacientes e familiares podem buscar
mais informações e apoio sobre as doenças raras? Bom, existem hoje, né, diversas fontes de informação, né? A própria Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, SBGM, publica no Instagram, publica no site várias informações sobre doenças raras. A gente tem o Instituto Vidas Raras, tem o Instituto Casa Hunter, tem o Instituto dos Raros, né? Tem o próprio Ministério da Saúde, que tem publicado alguns importantes temas e assuntos sobre as doenças raras. Tem a Caderneta do Raro, que foi lançada já há alguns anos pelo Ministério da Saúde, que é uma coisa que a gente já foi implementado, mas que a gente ainda não tem o hábito de utilizar, né, com tanta frequência. E também tem os profissionais que atuam. Eu mesmo costumo publicar pelo menos uma vez por semana no meu Instagram, né, o @Guilherme_geneticista, informações, né, sobre algumas doenças raras. Então, hoje em dia a gente tem bastante informação, mas é claro, nada disso substitui a avaliação individualizada, né? Então, por se tratar de mais de 8.000 doenças, a gente precisa realmente direcionar a atenção e o foco para cada caso, para a gente não confundir o diagnóstico, não errar o aconselhamento genético e poder orientar e entender o contexto daquela família da melhor maneira possível para orientar o tratamento, o acompanhamento e a conscientização sobre aquela condição. Tá ótimo, né? Muito obrigado. A gente agradece mais uma vez ao Dr. Guilherme Gonçalves, ele que é médico aqui pela UFGD, geneticista, e aí nos honrou aí com a sua participação, com a sua partilha sobre o seu conhecimento. Que Deus o abençoe imensamente. Doutora Paula, como você disse, muitas das doenças que se enquadram como raras são genéticas e não tem tratamento específico. Englobam muitos cuidados de suporte. Mas há novidades em medicações que sejam capazes de modificar o curso dessas doenças? Então, padre, assim como eu já comecei a falar, né, anteriormente, sim, né, quando a gente fala de, mais uma vez, depende da etiologia, né, mas quando a gente vai para a etiologia mais árdua, que é a etiologia genética, sim, existem várias medicações em desenvolvimento, algumas ainda em âmbito de pesquisa, mas algumas já sabidamente válidas e algumas aprovadas, né, pela FDA, pela Anvisa, né, pelo nosso órgão regulador aqui de novas terapêuticas e insumos, a Anvisa. Mas são medicações que, na sua grande parte, precisam ser desenvolvidas para mutação genética específica, então, para modificação gênica específica. Como eu já ponderei, são medicações de alto custo, e quando a gente fala alto custo, nós não estamos trabalhando com, a gente não está trabalhando com centenas, a gente está trabalhando com milhares, né? Milhares de milhares. São medicamentos que têm a sua, muitas vezes, administração, não são administrações simples. Então, por exemplo, temos uma terapia que é utilizada para atrofia muscular espinal, que requer infusão intratecal. Então, é necessário que o serviço no qual essa medicação vai ser administrada seja um serviço já terciário. Então, isso restringe ainda mais e dificulta ainda mais, né, o acesso dos pacientes a essas condições. E são medicações também que, em sua grande maioria, requerem diagnósticos precisos e precoces, porque eles, quando ofertados para o paciente, até modificam o curso da doença, mas o paciente tem que estar em uma fase inicial, muitas vezes. Então, por exemplo, algumas terapias voltadas para as distrofias, que são condições, né, de defeitos enzimáticos, de enzimas, microenzimas musculares, e que vão trazer para aquele indivíduo perda de ambulação, dificuldades respiratórias, alterações cardiológicas. Então, temos em desenvolvimento, principalmente na casa das terapias gênicas, não só para neurologia, mas isso também se estende para outras especialidades, mas são medicações ainda restritas e de alto custo. Tá certo, tá ótimo. Doutor Vitor, como é a reabilitação para pacientes com essas doenças? Falando especificamente das doenças
ortopédicas ou do acometimento ortopédico nessas doenças raras, essa reabilitação ela também vai ser uma reabilitação multidisciplinar. Então, especialmente quando for preciso uma manipulação cirúrgica do membro, da articulação, ou uma reconstrução protética de uma articulação, uma osteotomia, que é quando a gente literalmente quebra o osso para colocar ele no lugar e precisa de fixação com placa, parafuso, pinos. Após, especialmente as cirurgias, a terapia de reabilitação com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional é fundamental. Sem isso, como nós não conseguimos modular a informação genética do indivíduo, por mais que nós mecanicamente, ou seja, forçadamente, a gente troque aquela articulação ou desentorte o membro, se não for feita uma terapia de reabilitação adequadamente, a tendência, a informação genética é para aquilo deformar de novo, é para aquilo sair do lugar de novo, para aquilo ficar rígido de novo. Então, esse acompanhamento com essa equipe multidisciplinar é fundamental na reabilitação. Então, não adianta ter lá o cirurgião que tem a capacidade para tratar aquilo, se a reabilitação não for feita adequadamente depois. A chance de perder o procedimento é significativa. Tá certo. E nós encontramos especialistas da área ortopédica em Dourados, como tem um número razoável? Tem. Hoje em Dourados tem uma quantidade bem grande de ortopedistas. Alguns deles, eu não posso dizer muitos, mas alguns deles têm em sua bagagem a experiência de lidar com essas doenças. O que eu tenho costumado a orientar até familiares, a orientar gente próximo da gente, orientar pacientes, amigos, diminuir a procura por profissionais no Instagram, no Facebook, e procurar mais o profissional pelo seu currículo, pela sua formação, pela sua experiência, pela indicação de outros colegas ou pela indicação até dos próprios pacientes, o famoso boca a boca, né? Eu penso que é mais vantajoso, ele vai correr o risco menor de acontecer o que a doutora Paula falou, ficar pingando de médico em médico, sem ter um caminho para o seu, às vezes até diagnóstico e mais tarde até no seu tratamento. Então, existem os profissionais estão aí, têm a habitualidade de lidar com essas doenças. Cabe ao próprio paciente, aos seus familiares, aos outros médicos, o médico do atendimento primário, que é aquele médico que atendeu às vezes lá no posto de saúde, né? Eles saberem para quem direcionar esse indivíduo. E o alerta que eu falo mesmo é a respeito disso. O paciente, o familiar, diminuir a sua procura por médicos no Instagram, no Facebook, nessas mídias TikTok, nessas mídias que você não sabe a origem do que tá acontecendo ali. A gente já tem vários históricos aí de propaganda de, às vezes, a pessoa nem era médica, não é que ela não era especialista, ela não era médica. Nossa. E aí ela vendendo um tratamento, às vezes vendendo um tratamento miraculoso, que é uma coisa que a gente não sabe, a gente está aqui falando abertamente. Olha, a doença não tem cura, o que a gente vai tentar é uma melhora na qualidade de vida. E aí, às vezes, ela vê aquilo no TikTok, e a gente sabe que são famílias fragilizadas, a gente sabe que são doentes fragilizados e que pela fé, pela esperança, eles vão buscar um tratamento da maneira que for. Então, o alerta que eu faço é nesse sentido, de ter muito cuidado com isso.
Muito bem, os antigos já diziam, nem tudo que reluz é ouro, né? Então cuidado com as propagandas aí nas redes sociais e vale mais aquela indicação de uma pessoa da nossa confiança, não é mesmo? Olha, são agora 8 horas e 48 minutos e aí, naturalmente, é um tema muito vasto e tenho certeza que muita coisa poderia ter sido trazida aqui e a gente não tem tempo. Então eu gostaria que vocês deixassem uma última mensagem, de repente um comentário que não foi trazido e que cada um de vocês como convidados de repente considera isso eu preciso trazer, falar aqui no programa. Então eu abro espaço, é a última fala, porque o tempo passou bem rápido mesmo. Doutora Paula, por favor, suas últimas considerações. Vou trazer como considerações alguns pontos que eu já falei, mas que eu acho que são imprescindíveis aqui. Então, assim, hoje com toda a modernização dos métodos diagnósticos, né, na medicina, com o advento da genética, né, que hoje traz pra gente a possibilidade de descobrir algumas coisas que antes não tinham um motivo, mas agora a gente sabe. Então, a gente tem tido um aumento, então, dos diagnósticos das doenças raras, né? E aí a gente já falou aqui no programa que são doenças que vão mobilizar uma equipe multiprofissional, são doenças que requerem medicações terapêuticas que nem sempre nós temos disponíveis nos nossos serviços de saúde, né? Então, e muitas condições também que não são conhecidas, nem pela população em geral, nem pelos colegas pares, nossos pares, né? Então, é necessário a gente, mais uma vez, ter políticas de conscientização, né? Trazer para todo mundo que existem essa gama, esse nicho, né, de doentes, de doenças, de famílias, e para que quanto mais nós conhecemos sobre esse assunto, mais a gente discute, mais a gente pensa em soluções para os problemas que a gente trouxe aqui, né, que são só a pontinha do iceberg. Então, como melhorar o acesso à saúde, como trazer, né, na nossa região, estou falando da nossa região, locais onde esses pacientes possam ser assistidos, como a gente pode melhorar o conhecimento das equipes multiprofissionais com relação a essas doenças, tanto para nós médicos como para outros colegas, né? Então eu acho que a mensagem final a gente precisa conversar sobre isso e para que a gente pense em soluções que sejam boas aí para todo mundo, né? Para a gente, mais uma vez, minimizar, né, o sofrimento daqueles que têm já a doença como seu ônus, certo? Tá ótimo, doutor Vitor. Bom, eu queria dizer para toda a família aí que é acometida por essas entidades nosológicas aí, por essas doenças raras, para que não desanime em momento nenhum, né? Que apesar de serem doenças, em sua maioria, sem cura, mas que tenham uma grande capacidade de ter um conforto, de ter uma qualidade de vida, que tem um tratamento para que a gente consiga oferecer para esses indivíduos um conforto e um modo de vida o mais natural possível, para que eles não desanimem jamais, que se apeguem na sua fé e que procurem os especialistas, que procurem opiniões para que tenham esse tratamento adequado. Fica também uma mensagem aqui para os gestores de saúde, né? E quando eu falo dos gestores de saúde, não só os gestores públicos, porque a gente que lida com plano de saúde também, a gente também passa dificuldade com o plano de saúde. Então, às vezes o usuário do SUS pensa, mas o fulano tem plano de saúde, está tudo resolvido. Não está. Em se falando dessas doenças especificamente, nós também passamos bastante perrengue. Então, eu fico uma mensagem aqui para os gestores, tanto público quanto do sistema de saúde suplementar, que eles possam viabilizar políticas mais inclusivas para esses doentes, né? Eu penso que até aqui seria, se a gente, porque eu tenho certeza que na mãe daquela criança acometida, naquele indivíduo acometido, adulto, essa mensagem fica clara para eles, mas às vezes a gente não toca o gestor, que é o que
que é o que realmente é capaz de mudar todo esse sistema. Mas eu quero agradecer o convite da rádio especial do Padre Alexandro e me colocar à disposição para o que precisarem, para toda a audiência, para a própria rádio. Se precisarem de alguma coisa, eu estarei em pé e à ordem. Maravilha, gente que agradece, tá bom? Cada episódio do programa, normalmente eu aprendo alguma coisa e hoje não foi diferente. Eu agradeço aos profissionais, doutor Guilherme, que nos enviou gentilmente sua participação, doutora Paula aqui conosco e doutor Vitor, que fizeram mais ainda, enviaram as perguntas até para a gente poder abordar de uma forma que seja consistente, sabedores que são, que não é a nossa área. Então, o padre não entende tanto sobre a vossa área e vocês foram muito gentis à medida que nos ajudaram, até focando, nos ajudando a trazer as perguntas mais pertinentes, tá bom? A gente reza, pede a Deus que Ele os conceda saúde e enfim, sucesso naquilo que fizerem. São professores também, então formadores de novos profissionais que tenham muito sucesso naquilo que vem fazendo, tá bom? O programa de hoje também eu ofereço no Dia Internacional da Mulher a nossa querida Usair Sanabria, que por tanto tempo nos dirigiu aqui, foi a nossa produtora aqui do Ponto de Vista e por um tempo está aí afastada em tratamento médico, está em atestado e a gente manda um abraço muito carinhoso para ela e a gente faz votos de que o mais rápido possível ela esteja aqui conosco também, inclusive no Ponto de Vista. Meu irmão Enio, muito obrigado, tá bom? E o programa já se foi, 8h55. Hoje é sábado, véspera, então, do primeiro domingo da Quaresma, esse tempo bonito para a nossa conversão. Amanhã a gente se encontra em torno do altar, na igreja, na paróquia, onde estivermos, estaremos juntos em torno da Eucaristia. Até sábado que vem, se Deus quiser, Deus abençoe.